Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula. Dessa vez já é a lição 6 de 8 de novembro de 2020, do próximo domingo. O tema é a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. A importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Texto áureo, ou texto de ouro, está em Gênesis capítulo 4, versículo 6. E verdade aplicada, eu também não vou ler para nós ganharmos um tempo aí. E tem aí o objetivo da lição, que é explanar a ligação entre as áreas emocional e espiritual, analisar o desequilíbrio das emoções de Caim e tratar da importância de se ter um ajuste emocional. Texto de referência, Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Então também nós não vamos ler para nós ganharmos um tempo aí para essa pré-aula. Introdução. A conexão entre as emoções e a espiritualidade é o tema desta lição. Apontará Caim como exemplo de uma conexão prejudicial. A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo contribui para vivenciarmos de forma saudável estas duas dimensões. Vai dizer a espiritualidade e as emoções. Então, a gente tem que lembrar que com a entrada do pecado no mundo, nosso relacionamento, ou o relacionamento do ser humano com Deus, em todas as suas dimensões, foram afetadas. E aí, a gente precisa de um cuidado especial. Lembrando que quando nós aceitamos Jesus, não existe uma vara de condom, nem um toque de mágica, e que a nossa vida seja transformada instantaneamente, e a gente passa a ser outra pessoa de modo instantâneo. Não, a gente vai sendo de modo gradativo sendo tratado. A salvação da alma é um milagre de um momento, mas a formação de um santo é tarefa de uma vida inteira. Então é importante que a gente atente para isso. A espiritualidade atrelada às emoções. Vamos lá, o 1 diz: a área espiritual e emocional estão intimamente ligadas, sendo que a gente precisa, ou nós precisamos, proteger as nossas emoções. A gente protege a nossa casa, a gente bota grade, bota câmeras, nós colocamos cercas, muramos, mas não protegemos as nossas emoções. Deixamos as nossas emoções vulneráveis, acreditando que Deus vai cuidar da mesma para nós. Isso é tarefa nossa, proteger as nossas emoções. Cuidar das nossas emoções de modo saudável. Então é importante que haja em nós essa preocupação. Qual a preocupação? A preocupação de cuidarmos das nossas emoções, de cuidarmos da nossa vida espiritual, de atentarmos para o nosso viver cristão. Isso é parte nossa, é nós que vamos ter todo esse trabalho de tratarmos da nossa emoção, de tratarmos da nossa espiritualidade. E se nós não tivermos esse trabalho, Deus não vai ter esse trabalho por nós. Então, equilíbrio emocional e espiritual é parte nossa, é nós que vamos cuidar dessa tarefa, ok? Então vamos lá, nós já lemos aqui o 2, o 2, 1, o 2, 1, 2. 1, 1, agora 1, 2.
a importância de considerar a totalidade do ser humano. Isso é muito importante a gente considerar que nós somos um ser biopsíquico, social e espiritual. Repetir, biopsíquico, social e espiritual. Então eu tenho uma vida física para cuidar, eu tenho uma vida emocional, social para cuidar, eu tenho uma vida espiritual para cuidar e eu tenho uma vida emocional, espiritual. Então a minha vida física é o meu corpo, eu preciso cuidar desse corpo. A minha vida espiritual é o meu ser interior, é aquilo que eu alimento com a minha devoção a Deus, com a palavra de Deus, com a oração. Isso é importante. A minha vida psicológica, a minha emoção, é eu que cuido, é eu que protejo, é eu que projeto coisas boas para o meu ser, é eu que determino o que entra para dentro de mim e o que não vai entrar, sou eu que abro, sou eu que fecho essa porta. E a vida social é a nossa vida no convívio. A gente precisa conviver, saber conviver, vivermos e convivermos de modo inteligente, onde a gente saiba entrar e sair de qualquer situação sem ficar por aí arrumando confusão e arrumando problemas. Isso é importante que a gente pense na inteligência emocional e façamos com que ela faça parte da nossa vida. Então nós estamos no 1, 2 e vamos aqui para o 1, 3. Isso é importante, então, que a gente parte aqui para o 1, 3. Fomos criados como seres únicos, ou seja, seres únicos compostos por espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Se a gente ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer que o Deus de paz vos santifique em tudo, que espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis no dia da sua vinda, no dia da vinda do Senhor. Então esse trabalhar, esse tratar, é nós que vamos fazer, é nós que vamos ter cuidado, é aquele negócio, cuidado o olhinho que vê, cuidado o boquinho que fala, cuidado mãozinha o que pega, cuidado ouvidinho o que ouve, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Automaticamente, junto com as más companhias, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vem também as más conversações. As más conversações, você projeta para dentro de você, para dentro da sua emoção, coisas muitas das vezes estragadas, danosas e que vão com o tempo te carcomendo por dentro. É aí que mora o perigo de nós não protegermos esse ser emocional, esse ser nosso que Deus nos deu. Então nós temos o ser aqui dentro da tricotomia, o corpo, a alma e o espírito, ou seja, a emoção, a vida física e a vida espiritual. Eu acrescentei lá mais à frente a vida social, porque você também é um ser social, ok? Então nós estamos aqui e Deus nos chamou para nós cuidarmos dessa vida que Ele entregou e delegou a nós o cuidado, ok? Vamos aqui ao 2, a relação entre o espiritual e o emocional. Então, a partir de Gênesis 4, de 1 a 7, nós vamos ver um personagem que aparece ali, ou dois personagens que protagonizam o texto, que são eles, Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. Pós o pecado ali, Adão conhece Eva e ele tem dois filhos. Primeiro nasce Caim, que um dos significados do nome de Caim aí é possessivo, e depois nasce Abel, com o nascimento de Abel. Abel quer dizer, um dos significados do nome de Abel é frágil. Então nós temos um possessivo e um frágil, como Caim e Abel.
Então, aí nós estamos aí botando a relação entre o espiritual e o emocional. Nós vamos ver mais adiante como o Caim era desequilibrado com as suas emoções. Então, a diferença entre irmãos desde o início. Caim, filho mais velho de Adão e Eva, que foi primeiro oferecer o seu sacrifício, nós vamos ler isso em Gênesis capítulo 4. Se você ler o versículo 3, diz assim, 4:3 de Gênesis. E aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu, pois, sobremaneira o seu semblante. Os dois irmãos estão num culto, trocando a miúdos. Estão num culto, cultuando a Deus, todavia Deus agrada do sacrifício de Abel, que é o frágil. Frágil lembra a dependência, frágil lembra a ajuda, frágil é aquele que precisa de auxílio. Já o culto do possessivo, daquele que pode, que faz, que ele é o cara, é rejeitado. Na verdade, Deus não rejeita o culto, Deus rejeita o cultuador. Porque se a gente analisar o texto, nós vamos ver lá que trouxe Caim a sua oferta e trouxe Abel e sua oferta. E Deus agradou da oferta de Abel, e Deus agradou de Abel e sua oferta, pelo que não agradou de Caim e sua oferta. Logo, Caim se manifesta. Porque a oferta dele não foi, a oferta dele não foi aceita. Mas o problema não era a oferta, era o ofertante. O problema não é o coração do problema. A não aceitação da oferta não é o coração do problema. É o problema do coração que não permitiu que Deus aceitasse a oferta. Pegou essa? Então, num culto, se Deus não aceitou, o problema é o coração. O coração do problema é o problema do coração. Esse foi o mal de Caim. Observa que no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, Jesus está no templo, no pátio das mulheres, pela lógica, observando os ofertantes, quando de repente chega uma pobre viúva, que o texto chama, a epígrafe chama ela de pobre, ela vai lá e coloca tudo que tinha. Aí Jesus para e fala assim, aquela mulher deu mais do que todos. O texto abre dizendo assim, e estava Jesus no templo observando. Detalhes, quando ele observa aquela mulher, ele chama a atenção, aquela mulher deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque aquela mulher não deu do que sobejava, ela deu tudo que tinha. Ou seja, Deus não olha a minha oferta, Deus olha o ofertante. Não é o problema do coração, é o coração do problema. Aquela mulher é exaltada por Jesus para os seus discípulos, porque ela deu de coração. Ela deu sem reservas. Ela deu tudo. Quando Samuel vai ungir na casa de Jessé o futuro rei, para substituir Saul, ele vê Eliabe. 1 Samuel 16, e ele olha Eliabe e vai pela aparência. Aí Deus diz para ele, não. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Não é esse. Agora pensa bem num culto. Tá um irmão com inveja do outro, porque um consegue ter mais comunhão. Aí aquele que não tem comunhão, porque tem um problema do coração, fica com inveja daquele, às vezes fala, inventa uma história,
Porque o coração do problema é o problema do coração. E se não tratar por dentro, não adianta tratar por fora. Esse era o problema de Caim. Abel foi externar o seu melhor, que partia de dentro. Tommy Tenney, ele tem a seguinte frase no seu livro Caçadores de Deus: quem preserva a sua face não vê a face de Deus. A adoração ela tem que sair, culto tem que sair de dentro de você. Se não houver culto na vida, não espere vida no culto. A verdade é essa. A tua vida tem que ser um culto. Se não houver culto na vida, não espere vida no culto. E não havia isso em Caim, o possessivo. E aí ele trama contra o seu irmão. Quantos fazem isso e trama contra o irmão com inveja, porque o ministério do irmão progride, porque o irmão tem uma comunhão mais aguçada, porque o irmão paga mais o preço, porque o irmão se rende, se entrega mais. E aí ele vai dizer para o seu irmão, está aqui no texto, ele trama com o seu irmão e ele chama o seu irmão para ir para o campo. Versículo 8 do capítulo 4. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha que coisa! Que coisa! Matou o irmão com inveja. Só que se a gente analisar os textos anteriores, Deus tentou fazer com que Caim não fizesse isso. Mas Deus deixou que ele agisse por uma emoção desequilibrada. Deus simplesmente aconselhou e orientou. Por que decaiu o teu semblante? Se te fizeres bem, não há aceitação para ti? Pecado jaz à tua porta. O 4:7, para ti será o teu desejo, a ti convém dominá-lo. O que Caim faz? Trama contra o irmão. Chama o irmão para ir para o campo, eu estou lendo a ARA, premeditam a morte do irmão, o assassinato do irmão. Ou seja, qual era o problema de Caim? Era a oferta? Era o coração. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12, escreveu João: não sejamos como Caim, que matou o seu irmão. Por que o matou? Porque era do maligno. Isso quer dizer que ele tinha intenções más, intenções perversas. Quando é rejeitado o sacrifício do Caim, o Caim logo manifesta quem ele é. O problema é ou não é o coração? O coração do problema é ou não é o problema do coração? Até então a gente não sabe quem é Caim, só Deus sabe. A partir da rejeição do ofertante com sua oferta, a gente fica sabendo quem é Caim. Que Deus nos ajude a não ser como Caim, como disse o apóstolo João na primeira epístola de João 3,12. E não sejamos como Caim. Que Deus nos dê graça para a gente alegrarmos-nos com o crescimento e o desenvolvimento dos nossos irmãos. Só Deus. Então vamos aqui no 2:2. Caim demonstrou ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. É justamente a sua atitude demonstra esse desequilíbrio. Deus orienta Caim. Quando ele peca contra o seu irmão, quando ele mata o seu irmão, Deus vai atrás de Caim e pergunta: cadê o seu irmão? Onde está o seu irmão Abel? O que Deus queria não era a resposta de Caim: meu irmão está ali. Porque Deus sabia onde estava Caim, onde estava Abel. O que Deus queria era simplesmente
que Caim caísse de joelho, caísse de prantos e falasse assim: eu matei meu irmão por inveja, me perdoa. Eu me abomino pelo meu ato sujo, nojento. Mas a soberba foi a queda de Caim. Provérbios, Salomão diz, 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Aí eu vou completar. E a falta de se erguer pós-queda é simplesmente a ausência da humildade. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. E o permanecer caído está aí na falta de humildade de reconhecer que errou para se erguer de novo. Deus deu oportunidade para Caim, mas Caim rejeitou e jogou fora a oportunidade de Deus. Lamentável, né? Lamentável. E aí as consequências de uma espiritualidade desequilibrada desembocou que ele teve que sair. Ele foi para o oriente do Éden. Está aqui no versículo 16 do capítulo 4. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod quer dizer exílio. Nod quer dizer terra de vagueação. Então, pensa bem, que situação foi Caim. O texto mais triste tá isso aqui, quando ele se retira, ele sai da presença do Senhor. Se fosse a humildade, se fosse humilde, ele teria ficado ali no mesmo ambiente da sua família. Mas a soberba é algo danoso, inclusive foi a mesma soberba que derrubou Satanás quando ele era um anjo de luz. Que Deus nos guarde da soberba e nos ensina a tomar o jugo de Jesus, conforme Mateus capítulo 11, versículo 28, que é manso e humilde de coração. Vamos ao 3, a importância do ajuste emocional. Há uma relação estreita entre a espiritualidade e a estabilidade emocional que, ajustada e psicologicamente centrada em Deus, proporciona bem-estar e saúde. Então, se a gente ajustar esse cuidado aí da busca a Deus e fazer a blindagem das nossas emoções, nós vamos bem. Pensa bem que tem hora que não vale a pena ter razão, tem hora que é melhor você ser feliz. Se para você ser feliz, você vai ter que perder a razão, perca a razão, seja feliz. Isso é questão de inteligência emocional. Senão a gente fica com essa síndrome de Caim. Eu vou até indicar um livro para você aqui, que é um livro que eu li e gostei muito, de J. Jacó Vieira, A Síndrome de Caim. Eu acredito que ele ajudará muito, de repente, até para a sua aula e para a sua própria vida cristã. Importante isso, para a gente manter sempre o equilíbrio e a estabilidade, pé no chão e sempre a humildade. A alegria é um remédio poderoso. Gente, a alegria não tem preço. Nada compra a sua felicidade. De que vale ganhar o mundo todo e não ser feliz, porque Jesus disse que a felicidade do homem, a alegria do homem não consiste no bem que ele tem, porque a alegria, a felicidade, ela está em Deus, a alegria é fruto do Espírito. Então é importante que a gente tenha essa temática de quanto mais nós dependermos e precisarmos de Deus, melhor a gente vive. E principalmente, eu preciso viver bem comigo mesmo. Para eu viver bem com meu irmão, para eu viver bem interpessoalmente, eu preciso viver bem intrapessoalmente. Preciso conviver bem comigo. Você está de bem com você? Como é que você está com você? Você está de bem? Você olha para você e se sente feliz? Você olha para você e se sente uma pessoa de bem com a vida? Ou você olha para você e se frustra? Como é que você vive esse momento seu? Isso é importante porque vai depender desse equilíbrio aí emocional e espiritual.
o cuidado de si mesmo. É nesse contexto que nós vamos prosseguindo, porque Paulo disse a Timóteo no capítulo 4, no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Olha, tem cuidado de você, cuida de você, cuidado com ativismo. Não coloque ativismo como obra de Deus, cuida de você. Você vai conseguir fazer a obra de Deus com mais eficiência, cuidando de você. Cuidando da sua vida física, cuidando da sua vida emocional, cuidando da sua vida social, cuidando da sua vida espiritual. Cuida de você, porque você vai ser um exemplo por padrão de vida. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. E, para terminar o 3.3, que a flexibilidade seja a nossa marca. Então, que nós sejamos, o autor vai colocar aqui, em primeiro lugar, seja uma pessoa flexível na sua casa. Isso é importante. No seu trabalho e na sua igreja. Seja humilde e flexível para aprender com as outras pessoas e valorizá-las. E terceiro, em terceiro lugar, nos dediquemos à oração e à palavra de Deus. Então, flexibilidade na sua casa, humildade e dedicação à oração e à palavra de Deus. Na conclusão, não há como separar nossas emoções do nosso espiritual. Assim, devemos pedir a Deus para ajustar nossas emoções e o nosso espírito para com Ele, a fim de que possamos ir bem em todas as áreas da nossa vida. Que Deus nos ajude a mantermos esse equilíbrio, que sempre haja em nossa face o sorriso, mesmo que a situação esteja contrária, o vento contrário, mas que nós consigamos viver em paz com a gente, paz conosco. Isso é fundamental nos dias de hoje, nos dias onde as pessoas estão aceleradas, cada um buscando o seu próprio prazer, querendo que as coisas gravitem em torno do seu umbigo, que nós tenhamos os pés no chão e sempre humildade acima de tudo. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, até a próxima pré-aula. Não se esqueça aí de dar um likezinho aí no canal, um amei. Deixe o seu comentário aí, é importante o seu comentário. Se matricule aí, se inscreva aí, toque, aperte aí o sininho e se inscreva para que você possa receber os novos vídeos, ok? Estamos aí junto nessa peleja até que Deus nos tome para si. Deus abençoa, não se esqueça, ore para o seu aluno, se consagra a sua vida para o bem-estar dele. Fica com Deus, até a próxima.